os cães farejadores conseguiram localizar, infelizmente, o corpo, a princípio, de uma pessoa de sexo feminino, que pelas características confirmadas por familiares, é o corpo da Aline, que estava desaparecida. A senhora acredita que ela tenha sido morta no próprio domingo? Ao que tudo indica, sim, só que esses detalhes em relação ao tempo de morte e a perícia do corpo vai ser posterior, né? Agora eu não posso adiantar. Depende de exame pericial. Em que circunstâncias estavam? Espera só um pouquinho, gente. Não entendi. Estão voltando para o local ainda hoje para continuar o serviço? Não, se eventualmente precisar de alguma diligência, vai ser efetuada amanhã. Os cães estão bem cansados, né? E agora... E com relação a suspeitos? Não, nós estamos averiguando todas as possibilidades, gente, ainda levantando. O que nós temos agora é a localização e a identificação do corpo. A família já reconheceu. Nós vamos elaborar o boletim de ocorrência agora do encontro, né? Que, infelizmente, foi nessas circunstâncias, como constava desaparecida, agora nós vamos tratar o caso como homicídio. Doutora, pelo que a senhora viu lá no local, pode ter havido abuso sexual? Aparentemente não há vestígios de violência sexual. Só como eu disse, isso demanda exame e nós vamos ter que aguardar o laudo pericial. O corpo estava queimado mesmo? Então, doutora, por que ela estaria nua? Alguma hipótese se não houve violência sexual? Não estou dizendo que não houve violência sexual. Eu estou falando que isso vai depender do exame pericial. Essa confirmação, não disse isso. Ela estava nua tá? ou seminua? Sim, não, nós entendemos. Não, ela estava nua. Ela estava nua e o corpo estava parcialmente queimado. Havia queimadura, então, no rosto e o corpo parcialmente queimado e ela estava sem o vestido? Sim, ela estava sem as vestes. Doutora, Por que tinha aquela uma espécie de um monte de madeira em cima dela? Parece que tentaram fazer uma fogueira. Exatamente. Sobre o corpo dela existiam madeiras. Ali dá a entender que o intuito era esconder o corpo. Tanto que houve ali a utilização de drone. O drone desceu até onde foi possível, mas não visualizou. Porque esse corpo estava totalmente coberto com madeiras. E o corpo estaria perto mesmo da entrada, a cerca de 150 metros da entrada da trilha? Não, o corpo estava bem lá dentro da mata. Tanto que ontem nós percorremos, vocês acompanharam toda essa diligência aí com os cães. Hoje demos continuidade. E só hoje foi possível passar, a gente não havia passado por esse local ainda, né? Então foi um trabalho bem intenso do canil da Guarda Municipal de Itupeva, do Fernando, que é o criador de um dos cães farejadores, do superintendente da Defesa Civil aqui de Alumínio, da equipe de policiais civis de Alumínio e da DIG, com apoio também da Polícia Militar local. Então foi um trabalho intenso, forças unidas aí, no sentido de localizar a Aline, que infelizmente foi encontrada morta. Quais as hipóteses, doutora? Essa doutora Fernanda Bachir, Morador de Alumínio, o principal suspeito. Não, a gente não tem essa informação. Não tem um principal suspeito. Não posso falar para você isso. Vocês já trabalhavam numa linha de investigação separada, paralela, até encontrar o corpo, no sentido de uma possível vingança, alguma coisa nesse sentido? Não. Como eu havia dito anteriormente, todas as linhas estavam sendo checadas, as informações que nos chegavam eram checadas, imagens, vocês viram que nós utilizamos diversos recursos, então todas as possibilidades, a gente estava no intuito inicial de localizar a Aline, que estava desaparecida. Então, todos os esforços foram nesse sentido. Mas hoje vocês já foram atrás de suspeitos, né? Pelo menos com alguma averiguação, logo depois de ter encontrado o corpo? Não, nós estamos fazendo de acordo com as imagens obtidas, pessoas que passam pelo local, veículos, nós estamos fazendo toda essa apuração. Doutora, nas imagens, o Datena conseguiu ver um carro prata que dá ré assim que a Aline passa na rua. Esse carro foi verificado? Foi verificado, foi. E a pessoa entra na farmácia, inclusive, né? Foi. Nós verificamos. Todas as placas até agora que nós pudemos obter foram checadas. E essa pessoa chegou a ser ouvida, o dono desse carro? Ele vai ser ouvido. E agora, a principal hipótese, existe ou são várias que ainda não vão ser descartadas? Gente, em relação à continuidade das diligências, agora o caso passa a ser tratado como um homicídio. Então, nós já tínhamos iniciado as investigações, paralelamente a essa busca que vocês acompanharam muito bem. Então, nenhuma hipótese está descartada ainda.
Chegou a informação pra gente, doutora, uma denúncia lá na TV, de que seria uma vingança porque o marido teria uma dívida de drogas. Isso chegou até a polícia? Nós estamos checando também essa possibilidade, só que não dá para se confirmar isso ainda. As investigações agora continuam. Continua. E o marido também não tem nenhum envolvimento a princípio, né? Ou também está sendo investigado? Não, ele foi ouvido a princípio, mas qualquer confirmação nesse sentido do envolvimento, da participação dele, algum envolvimento no crime, não. Mais algum objeto apreendido no local do crime agora à tarde, doutora? Fora o encontro do corpo? Folhas. Havia um pedaço de tecido, que tudo indica que seja do vestido que ela trajava, que foi apreendido pela perícia. Só isso, doutora? Mais nada que chamou a atenção? Não, a princípio foi a questão do corpo, como ele foi coberto, né? Ele foi ocultado ali, e queimado. O fogo não pegou totalmente. E essa questão de como ele estava mesmo, né? Ele estava bem para dentro, foi bem difícil a localização. Quer dizer, a E ela pessoa teria sido conhecia a mata, queimada né, viva? doutora, provavelmente. Ao que tudo indica, sim. Né? E eu Então, queria só local- que a senhora falasse do Max. Mais uma vez, ele indicou o local certo, O como Max. no caso da Vitória Gabriela, né? Trabalho brilhante dos cães, dentre eles o Max, eles revezaram, né? Mas o Max indicou o local, foi perfeito. Esse local ele já suspeitado ontem ou hoje? Não, ele não tinha. Esse local a gente não tinha passado por ali. A mata é grande, é bem fechada. Então, nós tínhamos passado nas proximidades, mas ali ele não tinha focado. Dos cães que participaram hoje das buscas, foi o Max que indicou o local? Foi o Max que indicou o local. Existe algum Cães principal participaram suspeito? hoje? 3 cães. Três. 3. De onde são exatamente os cães? Por favor. Então, 2 cães são da Guarda Civil de Itupeva, que foram fenomenais também, e o Max, que é do criador Fernando, que colaborou assim imensamente conosco. Existe algum principal suspeito, doutor? Já respondi essa pergunta. Doutora, as com suas relação- equipes estão nas ruas nesse momento atrás de um suspeito ou vai ser um trabalho mais detalhado a partir de amanhã com buscas, doutora? Se a senhora também se Tem gente quiser agora, responder, não? não tem problema. Não, amanhã vamos dar continuidade com todo o empenho, como temos feito até então. A Aline, ela Você teria comentou sido se morta e depois Peraí. o suspeito, o autor do crime, ele teria ateado o fogo depois de morta ou ela estaria viva ainda? Ao que tudo indica depois. Doutora, a perícia falou que se é possível ainda colher digitais nesse local de mata, galhos, do suspeito, é possível ainda? Toda a coleta de material foi tudo feito durante esse final da tarde, depois que foi localizado o corpo. Então, todo o material já foi colhido. Então, não tem mais o que se fazer no local, Já se tá? sabe se ela De foi- material. Se ela foi agredida, esfaqueada. Não se sabe como, mas ela tem lesão de defesa. Ela aparenta lesão de defesa. Ela sofreu muito, né, doutora? Infelizmente, ao que tudo indica, sim. Que lesão? Perfuração? Ou Não, mancha? ela tem mancha no pescoço, que não se sabe do que, se é uma esganadura, não tem como a gente afirmar isso. E lesões na mão. Sem perfurações, a princípio, né? Como se ela tivesse tentado bater. Ou se socar. defender. São lesões de defesa. Características de defesa. Tá? Muito obrigada. Os cães foram essenciais nas buscas, fizeram um trabalho brilhante, assim como os guardas civis municipais. O Max é da Guarda Civil do Canil, de Tupéva, e a Bazuca Asterix do criador Fernando. Que o criador Fernando, ele ajudou voluntariamente, né, doutora? Voluntariamente, espontaneamente. Foi sensacional, um trabalho fundamental que ele faz, com toda a dedicação, empenho, presteza. Foi muito bom. Ok, Tá? obrigada. Isso aí.